Se eu te falar que se você aprender uma habilidade e com essa habilidade o rumo da sua vida inteiro pode mudar, você acreditaria em mim ou não? Bom, se você respondeu que sim, eu vou concordar com você, porque foi isso que aconteceu comigo. Alguns anos atrás eu decidi aprender inglês e essa habilidade mudou completamente o rumo da minha vida. Eu tinha 19 anos quando eu trabalhava em uma empresa de logística e era um trabalho assim que eu não amava. Eu saía de casa às 6 horas, chegava às 6 da tarde, saía às 6 da manhã, 6 da tarde. E era bem cansativo. E meu local de trabalho era um galpão escuro e eu ficava lá por 10 horas. Só via a luz do sol na hora do almoço por alguns minutos. E esse era meu emprego. E eu tinha uma amiga nesse emprego que ela já estava lá nessa empresa há uns 4 anos. E um belo dia ela pediu demissão. E eu conhecia ela. E eu sabia que ela simplesmente não ia pedir demissão assim, né? Então eu cheguei em casa e mandei mensagem pra ela. Falei, viu, vou sentir sua falta, mas você me deixou curioso. Você pediu demissão assim? E ela disse, sim, eu vou fazer um intercâmbio para os Estados Unidos. Um intercâmbio que chama Au Pair. E naquela hora ela tocou num sonho meu, que eu tinha desde adolescente, de fazer um intercâmbio para fora, para o Canadá ou para a Irlanda. Eu nunca imaginei ir para os Estados Unidos. Quer dizer, eu já imaginei, só que pelas minhas pesquisas era muito difícil de você conseguir fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Então minhas opções eram Canadá e Irlanda. Mas mesmo essas opções ainda era muito caro e parecia muito distante. Quando ela me disse que ela ia fazer o intercâmbio, aquele sonho distante pareceu mais perto. Pareceu que eu também podia conseguir. E foi com 19 anos que eu comecei a aprender inglês. Com 19 anos eu me matriculei em uma escola de inglês na minha cidade. E desde então eu venho aprendendo inglês. Com 19 anos eu aprendi inglês. Com 23 anos eu fui fazer um intercâmbio de au pair, que eu consegui. E com 27 anos eu voltei para o Brasil. Eu voltei esse ano para o Brasil. Eu passei 4 anos nos Estados Unidos. Vivi coisas assim incríveis. Conheci pessoas maravilhosas de outras nacionalidades que eu considero amigos e família. Visitei lugares que jamais imaginei que eu podia visitar, como Hollywood, Disney, Havaí, New York. Ah, cruzei com o Sam Smith na calçada enquanto eu estava em Manhattan. A gente conversou, enfim. Tive chances e oportunidades de fazer muita coisa que eu nunca imaginei que eu teria. E tudo isso porque o meu eu de 19 anos decidiu aprender inglês. Mas por que eu tô te contando tudo isso? Porque nesse vídeo eu vou te dar 10 dicas de como aprender inglês, mas não essas dicas convencionais que a gente vê em todo vídeo. Eu vou te dar dicas de como você pode usar a sua mentalidade ao seu favor na hora de aprender inglês. E a primeira dica é essa: tem um objetivo claro. No meu caso, o objetivo era fazer um intercâmbio. No seu caso, eu não sei, talvez seja imigrar. É um sonho que você tem de mudar de país, conhecer uma cultura nova, ou ter oportunidades no emprego, talvez conseguir uma vaga para representar a sua empresa lá fora, ou arrumar um namorado, uma namorada
que fala inglês, seja lá qual for o seu objetivo, ele tem que ser claro, tá? Você não pode simplesmente... pode, mas não é muito recomendado você simplesmente acordar um dia e falar, vou aprender inglês. Porque a chance de você desistir, de perder o sentido no meio do caminho, é alta. Então tenha isso em mente, que ter um objetivo claro vai te ajudar muito a não desistir. Porque vai ter dias de desânimo, de frustrações, vai ter dias difíceis. E o seu objetivo vai te ajudar a continuar no caminho. Então essa é a primeira dica. Tenha um objetivo claro do que você quer. Por que você está aprendendo inglês? Tá? A segunda dica, eu vou introduzir ela com uma metáfora. A gente não sobe uma escada saltando. E o que isso significa? O que eu quero dizer com isso? Vá com calma. Não precisa saltar. Por exemplo, a gente não sobe uma escada dando saltos. Porque pode ser que a gente se machuque, quebre o tornozelo, enfim, caia da escada, começa a rolar ladeira abaixo. E a gente não quer isso, né? A gente quer continuar. E como que normalmente as pessoas sobem uma escada? Elas sobem degrau por degrau. Então é isso a minha segunda dica. Vá com calma. Aprenda 5 palavras hoje. Amanhã aprenda uma frase. Depois assista um vídeo em inglês. Depois converse com alguém. Então, devagar. Não queira dar um pulo gigante. A terceira dica é: não meça sua fluência. A gente tem um costume de ficar se perguntando, será que eu vou conseguir chegar no nível de fulano, de ciclano? Pare de medir a sua fluência. Pare de medir o seu nível. Ao invés de se comparar com outra pessoa, se compare com você mesmo. O que você consegue fazer hoje com o inglês que você não conseguia fazer há 6 meses atrás? E com isso você vai ver a sua evolução. Outra dica é, o inglês ele é acumulado, né? Aprender línguas, enfim. Você não vai chegar numa sexta-feira, ficar 3 horas aprendendo o verbo to be e dizer que você aprendeu inglês. O inglês é um acúmulo de coisas. É como se você aprendesse um pouquinho hoje e acumulasse mais amanhã, e daqui a pouco você tem uma pilha de aprendizado de inglês. Por exemplo, uma criança, ela nasce e começa a consumir muita informação externa. O papai, a mamãe dela conversando, né? Introduzindo palavras, expressões, e ela só vai recebendo, só vai consumindo. Aquela pilha dela está só aumentando. De repente ela começa também a produzir. Então ela começa a falar, mamã, papá, hungry, né? Fome, com fome. E aí ela começa a produzir. E quando ela atinge uma idade de 5 anos, mais ou menos, tá um tagarela, né? Tá falando demais. O céu é azul, olha aquela estrela. Enfim, tá falando sem parar. E é mais ou menos assim com o inglês. A diferença é que você não é uma criança. A diferença é que você pode começar a produzir desde o primeiro dia. Então você consome inglês hoje, você já começa a produzir, você já pode começar a produzir. Essa é a sua maior vantagem. Você já tem já desenvolveu a fala, já desenvolveu a compreensão. A criança ainda está fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Então essa é a sua vantagem. É mais ou menos assim, o inglês a gente vai acumulando o inglês até que uma hora tudo faz sentido no cérebro e a gente começa a produzir, tá? E você pode fazer isso desde o primeiro dia. Eu costumo dizer que parece um quebra-cabeça, né? Se você pega uma peça solta, né, não faz nenhum sentido. Mas se você começa a juntar elas, vai começar a formar a imagem. E é a mesma coisa com o inglês. Uma palavra solta talvez não faça sentido, mas dentro de uma frase já faz. Daqui a pouco você consegue montar uma conversa toda. E aí fica aquela imagem, né? Aquela produção maravilhosa que você conseguiu formar. E é assim, o inglês é o acúmulo de informações, de aprendizado que você faz ao longo do tempo. A quinta dica, ela meio que conecta com a quarta. Pare de aprender inglês, pare de estudar inglês, comece a viver o inglês. E como assim, Elias? Estudar inglês não é importante? É muito importante você estudar, aprender a gramática, aqui e ali, mas também é muito importante você dar um tempo e começar a viver em inglês. O que eu quero dizer com isso?
é para você mudar as configurações do seu celular para inglês. Em vez de português, deixa em inglês. Ah, mas é difícil. Mas te dou uma semana. Você vai começar a fazer as conexões. Seu cérebro vai começar a juntar aquele puzzle, aquele quebra-cabeça. Começa a consumir conteúdos na internet em inglês. Procura um youtuber que fala sobre assuntos que você gosta, maquiagem, viagens, desenvolvimento pessoal, academia, dieta, e começa a consumir esses conteúdos, mesmo que você não entenda 100%. Vá nos comentários e comece a ler os comentários das pessoas que assistem, para você ver também, para você começar a consumir, e aquilo vai fazer mais sentido cada dia mais. Ler receitas. Tá a fim de cozinhar alguma coisa? Pega uma receita em inglês e começa a ler e tentar entender, né? Quem sabe você consegue fazer até um prato gostoso em uma receita que você leu em inglês. Então, deixe de estudar inglês por um tempo e comece a viver a língua do dia a dia. Outra dica muito importante é: não espere gostar de aprender inglês, não espere gostar de estudar inglês. Talvez isso nunca aconteça. Talvez você nunca vai gostar de inglês. Crie um sistema, tá? Eu vou dar um exemplo meu mesmo. Eu sabia que eu não ia conseguir aprender sozinho. Eu precisaria de um professor, de uma turma, de um tutor, qualquer coisa para ir me guiando. E isso me ajudava, esse comprometimento com a escola, esse comprometimento com o professor, com a minha turma, me lembrava do comprometimento que eu fiz comigo mesmo, que era aprender o inglês. Então isso também pode ser uma dica boa para você. Se você tem dificuldade de aprender sozinho, talvez procurar uma escola. Se você não tem condição financeira, talvez você pode procurar a mais barata da sua cidade. Mesmo que a qualidade seja duvidosa, esse comprometimento que você faz com os professores, com a escola, vai te ajudar a manter o comprometimento com você mesmo. Então essa é uma dica que eu gosto bastante. Hoje em dia eu acho que eu conseguiria aprender o inglês sozinho, porque de tanto eu ir para a escola e aprender com os outros, eu comecei a desenvolver meu próprio estilo. Mas você precisa começar. E se você não consegue começar sozinho, começa com alguém, começa com uma escola, com um professor, que seja o mais barato, que seja a mais barata. Mas comece. E se você consegue estudar sozinho, melhor ainda. Mas uma dica que eu dou é: tenta encaixar o inglês com algo que você gosta de fazer, algo agradável, para o inglês virar algo satisfatório. Por exemplo, você gosta de tomar café? Faz uma xícara de café e estuda meia hora de inglês. Olha só, você encaixou algo que você gosta de fazer junto que é algo que você precisa fazer. E assim você criou um hábito, entendeu? Sempre quando eu fizer o cafezinho, eu vou estudar 30 minutos de inglês. Olha só, olha que dica boa. Ou se você não toma café, chocolate quente. Ou se você não toma chocolate quente, enfim, usa sua criatividade. Toda vez que eu fizer isso, eu vou estudar inglês. Então você começa a associar o inglês com algo bom. Isso vai deixar esse hábito de aprender inglês satisfatório e isso vai te ajudar a levar esse hábito por muito mais tempo e com mais constância. A sétima dica que eu quero dar para vocês é a seguinte: o seu cérebro, ele gosta de vencer. Se você virar um dia e falar: hoje eu vou estudar 3 horas, seu cérebro vai falar: o quê? Tô fora. E ele não vai nem começar, porque ele gosta de vencer, ele não gosta de perder. Então ele sabe: 3 horas parece difícil, tô fora. E vai começar a te desanimar, vai começar a bater a vontade de procrastinar, e você nem vai começar. Então a dica que eu dou é, principalmente se você é iniciante no inglês, comece com 10 minutinhos. Quando você for estudar inglês, vou começar 10 minutinhos. Depois passa para 20 minutos. Né? Talvez daqui 2 semanas, 3 semanas você está estudando meia hora. Entendeu? Então não assusta seu cérebro. Coloca pouco tempo, coloca um timer, 15 minutos. É isso que eu vou estudar. Depois que apitar, eu vou parar. Aí eu continuo amanhã. Enfim, entendeu? Esse é o conceito. Não canse o seu cérebro, senão ele vai procurar 1000 coisas para você fazer, menos estudar inglês. Já ligando, enganchando essa dica, eu vou dar outra dica relacionada com essa. Pare de estudar quando você começar a se sentir frustrado. Quando você começar a se sentir cansado, você fala: bom, eu acho que é a hora de parar agora, tá bom? Como assim?
você está estudando já faz meia hora e você começa a ficar entediado. Você começa a olhar para o lado, não sei o quê. Essa é a hora de você parar. Essa é a hora de você falar, bom, já estudei o suficiente por hoje, vou continuar amanhã. Estou ficando cansado mentalmente e é amanhã que eu vou continuar. Perfeito, tá ótimo, ótimo. Você consegue entender que você não deixou de estudar? Mesmo que você estudou pouquinho, você estudou? Então, tudo bem, continue amanhã, tá? Ou, se você quiser dar uma pausa de 1 hora e depois continuar estudando de novo, também ótimo, perfeito. Mas pare de estudar antes que você fique muito cansado e frustrado. Porque, ó, esse carinha aqui, ele pode te ajudar muito, o seu cérebro, mas ele também pode te ultrapassar e te auto-sabotar. Então, antes do seu cérebro sentir que é uma coisa ruim para você, que é muito esforço, muito cansativo, para, dá uma respirada. Tá bom, cérebro, vamos descansar um pouquinho, vamos escutar uma música, vamos sair, tomar um ar fresco. Depois a gente continua. E aí você vai ajudando você mesmo a criar essas pausas que são muito importantes também na hora do estudo. Bom, a dica 9 é a seguinte: não tenha vergonha de se sentir iniciante, tá? Eu sei que muitas pessoas elas travam o inglês porque elas não querem produzir, com medo de errar, de parecer iniciante. Gente, acaba com isso, porque todo mundo que é bom em algo hoje foi iniciante, tá? Por exemplo, um líder de uma empresa que fatura milhões. Ele foi um dia alguém muito ruim naquilo, tá? Ele foi bem iniciante naquilo. Alguém que anda de bicicleta, quando você foi aprender de bicicleta, as suas primeiras pedaladas foram todas tortas, cambaleando, se você não caiu e se machucou, né? Então todo mundo que começa algo tem dificuldade. Mas assim, a diferença é, você desiste e nunca aprende, ou você comete pequenos erros e aprende com eles, com os erros e fica melhor. Então, não tenha medo de se sentir iniciante, não tenha vergonha de errar, tá? Somos todos humanos, todo mundo erra no começo, talvez no meio, e até profissionais erram às vezes. Então, quem diria você que está começando? A dica 10, que eu acho a mais importante. O inglês, ele pode mudar a sua identidade, tá? Isso é bem importante. Por quê? Pensa comigo. Você começa a introduzir o inglês na sua rotina. Não é só aprender inglês. Ele está moldando a sua identidade. Ele está dizendo que você é uma pessoa capaz de aprender algo novo. Você é uma pessoa capaz de aprender uma língua. Então, estudar 10 minutos por dia parece pouco, mas está mudando a sua identidade. Então, pensa isso, escreve num papel, eu sou uma pessoa, ou melhor dizendo, escreve aqui nos comentários, eu sou uma pessoa que é capaz de aprender um idioma. Olha só, você muda a sua identidade, você adiciona isso na sua identidade. Eu sou uma pessoa feliz? Sou. Eu sou uma pessoa generosa? Sou. Eu sou uma pessoa que é capaz de aprender um idioma? Sou. Por quê? Porque eu estudo 10 minutos todos os dias e isso é prova suficiente que eu sou sim uma pessoa capaz de aprender. E é isso, gente. Eu acho que esse é das dicas mais importantes, na minha opinião. Coloca ele na sua identidade, tá? Uma pessoa bilíngue. Que mesmo que se você começar hoje, você já começa como uma pessoa que está aprendendo um idioma novo. E essa mudança de mentalidade é muito importante, poderosa. Então é esse o vídeo. O conselho que eu dou para você, você quer aprender o inglês, decida por quê. Por que eu quero aprender? É um intercâmbio que eu quero fazer, eu quero imigrar, eu quero conhecer uma cultura nova, eu quero ter mais oportunidades. Escreve isso. Eu quero por causa disso. Isso vai te dar direção. Depois, você foca no sistema, como você vai aprender o inglês. Quando que é? Quando que você tem um horário disponível? Todas as manhãs? Você tem aqueles 20 minutinhos? É ali que você vai aprender um pouco o inglês. É ali que você vai fazer uns exercícios, vai montar umas frases aleatórias. É ali que você vai praticar. À noite, você consegue fazer uma aula em alguma escola? Quando? Tá? Planeja financeiramente. Se não conseguir, faz aquele comprometimento com você mesmo. Segundas e quartas, no meu quarto, eu vou aprender inglês no YouTube, eu vou ver como começar. Tem condições de contratar um professor particular? Faça isso. E esse é o sistema que vai levar você a conquistar o inglês, tá?
e, consequentemente, realizar os seus objetivos, tá bom? Obrigado por ter assistido, espero que alguma dessas dicas tenha te ajudado e essas dicas você consegue aplicar para qualquer outra coisa. Talvez aprender programação, enfim, estudar qualquer outra coisa. Essas dicas podem te ajudar no seu futuro. Então, espero que tenham gostado, espero que realmente tenha ajudado vocês.